Olá pessoal, tudo bem por aí? Então hoje nós vamos dar continuidade, turma, ao módulo 6, né, no qual nós estamos trabalhando poder, Estado e controle social. Eu havia parado na questão dos tipos de controle, né? Vimos isso na última videoaula, e hoje a gente vai trabalhar dois tópicos, né? O primeiro deles é a finalidade do controle social. Para que serve esse controle social sob o ponto de vista de duas teorias que nós já vimos, inclusive essas teorias lá no módulo 4, mas eu vou retomá-las aqui, né, para vocês. E vamos entrar hoje na parte do poder e burocracia, mas trabalharemos apenas o conceito de poder, né, já que o conceito de burocracia ele demanda até um tempo maior. Então, se a gente fosse trabalhar todo esse conteúdo numa única aula, ficaria muita matéria, não é? Então, para dividir, né, naquela consideração que eu havia comentado no início, não fazer vídeos muito longos, até mesmo para não sobrecarregar, né, a quantidade de material, enfim, que vocês têm que acessar e trabalhar, tá bem? Então, vamos começar com a questão da finalidade ou das finalidades do controle social. Para falar dessas finalidades, pessoal, nós temos duas perspectivas. A perspectiva funcionalista e a perspectiva conflitiva, não é? Então, exatamente por isso nós vamos retomar a ideia das teorias funcionalistas e das teorias do conflito social. Teorias funcionalistas, pessoal, elas também recebem o nome de teorias da integração, né? Então, os funcionalistas, como a gente pode ver lá no módulo 4, eles consideram a sociedade como uma máquina, né? Como uma grande máquina, e essa máquina ela distribui, não é? Uma série de recursos para os indivíduos: dinheiro, poder, enfim, papéis sociais, né? E esses indivíduos são considerados, no viés da teoria funcionalista, perdão, como peças dessa máquina, né? Exatamente por isso, pessoal, se a sociedade é entendida como uma máquina e os indivíduos são peças dessa máquina, a finalidade dessa sociedade, como de qualquer máquina, é o quê? É a sua reprodução, né? É a reprodução mediante o quê? O funcionamento perfeito, justo, adequado, acertado, né, dos indivíduos que são suas peças. Então, para as teorias funcionalistas, cada indivíduo tem uma função social exatamente visando o quê? Essa integração da sociedade, não é? Para que a sociedade funcione da melhor forma. Daí o nome, né? Teorias funcionalistas, visam o funcionamento perfeito da sociedade. Bom, para que isso aconteça, pessoal, para que essas peças funcionem de forma plena, os indivíduos eles têm que estar integrados ao sistema de valores, ou seja, eles têm que respeitar as regras, né? Tem que compartilhar os mesmos objetivos. Dessa forma, para essa teoria, como nós também já vimos, qualquer crise social, qualquer conflito é visto como um problema, é visto como uma disfunção das peças da máquina, né? Então, crise e conflito, na concepção funcionalista, é exceção, não é? Quando há essa contestação, quando há esse conflito, a sociedade, na concepção funcionalista, ela tem que reagir, exatamente fazendo o quê? Controlando, neutralizando aquelas peças que supostamente estão defeituosas, e exatamente por isso, né, elas estão contestando aquela estrutura harmoniosa, equilibrada, integrada da sociedade. Então, para as teorias funcionalistas, há necessidade, portanto, de uma repressão para que a sociedade, para que a máquina social não seja destruída, né? Ou seja, toda mudança social para essa linha teórica representa uma falha no sistema, uma falha nessa máquina, né? Se algum indivíduo lá levantou a mão e questionou a regra, aquele indivíduo que questiona a regra que leva ao equilíbrio social
questionamento da regra, né, leva ao desequilíbrio social, esse indivíduo tem que ser consertado, né? Tem que ser retirado da sociedade, do convívio social, e aí, né, vai ser consertado em alguma instituição e devolvido, né, para a sociedade, consertado, corrigido nas suas diretrizes comportamentais, né? Então a sociedade, para essas teorias, ela é entendida enquanto sistema harmônico e qualquer mudança é considerada enquanto uma patologia, enquanto uma doença social. Então, uma teoria que não oferece espaço para conflito, para mudança, para ruptura. Então, a regra é a harmonia, a exceção é o conflito. E no que se refere à finalidade ou às finalidades do controle social, a relação vai ser exatamente essa, né? Na perspectiva funcionalista do controle social, como é que funciona? O controle social ele busca impor uma série de regras para quê? Para a preservação da coesão social, da integração social, do funcionamento adequado da máquina, né? Perante o quê? Comportamentos desviantes, né? Comportamento desviante, exatamente o indivíduo que manifesta um comportamento desviante, ele se choca com as regras, né? E nós vimos também lá no módulo 4, quando estudamos o conceito de anomia, sob a ótica de Robert Merton, a questão de que muitas vezes o comportamento inovador, o comportamento que quebra as regras, ajuda a sociedade a evoluir, a se modificar, a se alterar, a rever regras, rever valores que para aquele momento histórico, social, já não tem mais sentido de serem reproduzidas, não é? Então, para a perspectiva funcionalista, o controle social ele visa exatamente o quê? Diminuir os conflitos, diminuir essas contendas, enfim, e garantir o que? A paz, garantir o equilíbrio, garantir essa harmonia para que exista uma vida social ordenada. Tá? O segundo conjunto de teorias, pessoal, são as teorias do conflito social, que tem por base a diretriz marxista, né? Da questão da luta de classes, a dialética, toda afirmação traz em si o germe da sua negação, que após se desenvolver entra em choque com essa afirmação, e do choque gera um terceiro elemento mais desenvolvido do que os outros dois, aquelas questões que a gente já viu lá atrás, né? Lá atrás que eu falo lá no segundo período, né? Dentro da disciplina de política. Muito bem. Então, para essas teorias do conflito social, a sociedade ela é formada por grupos que têm interesses opostos. Um grupo quer se manter no poder e o outro grupo quer acessar esse poder. E para acessar esse poder, ele tem que retirar quem está no poder. Não é? Então, para essas teorias do conflito social, o ponto principal aí é exatamente o quê? A coação ideológica que os grupos dominantes exercem sobre os demais grupos. Então, essa questão da coação ideológica, que passa, depois vamos ver, pelo aspecto do poder, né? Ela é essencial. Então, contrariamente às teorias funcionalistas, essas teorias do conflito social vão considerar que a crise, que a mudança social, ela é a regra. A exceção é que a situação de estabilidade, visto que as sociedades, em função dessas diferenças econômicas principalmente, né, ou a diferença do acesso ao poder econômico, elas vão estar em conflitos, elas vão estar em luta, né? Daí a materialização de revoluções, né, ao longo aí da história. Muito bem, então estabilidade e harmonia é a exceção. Então, no que se refere também à finalidade do controle, a perspectiva da teoria conflitiva diz exatamente o quê? Que os agentes do controle levam, que os instrumentos, os agentes do controle, materializando os instrumentos de controle, levam as pessoas a se comportarem de forma funcional ao sistema. Então, eles veem controle como uma ferramenta de submissão, de não questionamento em relação às regras, de não questionamento em relação aos valores. E eles vão considerar que esse controle visa o quê? A manutenção daquela situação, visa o favorecimento dos interesses da minoria que detém poder religioso, o poder econômico, o poder político, né? Então essa minoria que detém o poder. Então o controle é uma forma de garantir o quê? A manutenção dessa condição social, né?
Então eles estão questionando exatamente o aspecto da finalidade do controle. Então, para as teorias, para a perspectiva da teoria conflitiva, o controle é uma ferramenta, é um instrumento de poder que os grupos dominantes detêm para que eles se mantenham no poder. Não é? Muito bem. Já que estamos falando então de poder, pessoal, vamos passar para o próximo item, que é exatamente o poder e burocracia. Como falei ao início, não vamos discutir hoje, não vamos entrar na temática da burocracia, mas vamos começar e terminar o aspecto do poder. Muito bem. Poder, pessoal, tem uma relação direta com o exercício do controle. Né? Então, quando a gente exerce o controle sobre uma situação, sobre um grupo de indivíduos, sobre o indivíduo, significa que nós detemos um poder sobre aquelas pessoas, sobre aquela situação, sobre aquele indivíduo. Né? Então, o poder se vincula exatamente ao controle. Quanto maior o poder do indivíduo, do grupo, enfim, mais eficaz, mais intenso, mais forte, mais efetivo vão ser o quê? Os meios de coerção. Quanto maior o consenso, o consentimento, né, a aceitação daquela situação, muito mais provável será o quê? O cumprimento das ordens. Ou, muito mais provável, será o não questionamento em relação a determinadas situações que se colocam, situações essas que acabam favorecendo aqueles, então, que têm o poder em mãos. Tá? E o poder, pessoal, ele tem duas características. Ele é plurifacetário e ele é pluridimensional. Então vamos ver primeiro essa característica plurifacetária do poder. Né? Plurifacetário significa que o poder ele se manifesta de variadas formas. Né? Então nós temos várias formas desse poder aí se manifestar. Então vamos elencar algumas dessas formas. Né? Primeiro, primeira forma de manifestação, a força. É o tipo de poder que se manifesta, que se impõe, que vence através do quê? Da violência física. Né? Violência física, através do uso da força. Você impõe o seu poder usando força física. Não é? Então, nas relações entre duas pessoas, nas relações entre grupos, né? Isso acontece. Se a gente pensar um regime político ditatorial que se utilizou da violência física para exercer seu poder, vamos pensar no caso de pais que usam da violência, da força para controlar o filho, os filhos. Né? Existem inúmeras situações aí em que nós conseguimos visualizar, né? Ter muito claro esse poder que se impõe pela força. Um outro tipo de poder, pessoal, outra forma de manifestação do poder é a coação. A coação não tem o uso da força, mas ela tem o quê? A ameaça da violência. Tá? Muitas vezes, aquele indivíduo que está sendo coagido, ele já tem uma referência do que seria a utilização da força, ou porque aconteceu com ele, ou porque aconteceu com outro. Então, o indivíduo fica coagido. Né? Ou você faz isso, ou você me obedece, ou vai acontecer tal consequência para você. Né? Então é a coação, você ameaça. E aí, exatamente por isso, o indivíduo, temendo uma situação extrema, né, temendo uma situação pior, ele tende a obedecer, né, a consentir naquela determinação da parte mais forte, né, digamos assim. Influência. A influência, pessoal, é um poder pacífico que vai se utilizar do convencimento. Né? Você vai influenciar o outro, você vai convencer o outro. Um exemplo muito claro, pessoal, da manifestação do poder através da influência a gente pode colocar as questões, por exemplo, da propaganda. Né? Quando há propaganda de um produto, está se exercendo exatamente o quê? Um poder influenciando o outro, buscando convencer o consumidor a comprar aquele produto. Então, você vai convencer, é um poder pacífico. Né? Você não está coagindo, você não está batendo, mas você está criando, disseminando elementos ali para buscar convencer aquele indivíduo, no caso do exemplo que eu dei, né, a adquirir aquele produto. Então, você vai influenciar o comportamento do outro. Autoridade.
Autoridade é o poder aceito, né, que resulta então de uma regra pré-determinada. Como nós vimos lá no módulo 5, né, no módulo anterior da legitimidade e o direito, é claramente isso. Você aceita que aquela autoridade exerça o seu poder, né, que aquele indivíduo, que aquele grupo, enfim, exerça a sua autoridade, exerça esse poder, tendo por base uma regra pré-determinada. Quando ele passa a desrespeitar essa regra, como nós vimos, né, vai se caracterizar ali o que é uma perda de legitimidade. E a manipulação? A manipulação, pessoal, é o poder que vai se utilizar do engano para conseguir os objetivos, né? E aí entra um ponto muito importante, turma, porque, infelizmente, nesses tempos doentes que nós estamos passando, e eu não faço referência ao coronavírus, não, né? Estou falando de tempos doentes em relação a outras questões, nós temos um conjunto cada vez maior de indivíduos que efetivamente são manipulados, né? Eles são conduzidos a reproduzir um comportamento de forma enganosa, né? E isso muitas vezes, pessoal, passa, não só, né, mas passa também por uma falta do acesso à educação, né? Por uma falta, por exemplo, do acesso à leitura, pela falta do desenvolvimento de um pensamento racional, né? De um pensamento, você construir um pensamento crítico. Então nós temos uma gama, né, de indivíduos extremamente alienados, né? Ou porque realmente não tem vontade, desejo, existe uma passividade, né, uma comodidade, um comodismo muito grande, as coisas são como são, então é assim mesmo. Ou indivíduos também que são alienados porque são conduzidos a isso. Nós vamos ver daqui a pouquinho na outra aula, a burocracia, as 3 formas da burocracia. E uma das formas da burocracia é a burocracia enquanto alienação, né? Então, a manipulação é o poder que se utiliza do engano. É muito fácil, muito mais fácil você manipular, você enganar, quem não tem elementos para questionar aquilo, para questionar aquele discurso, para questionar aquela ideia, para questionar aquela condição. Por isso que eu sempre falo para vocês sabem disso, desde o primeiro dia de aula, lá 2 anos e meio atrás, né? O problema, a questão não é você concordar com A, com B, com C, com D. A questão é você construir o seu pensamento caminhando para A, para B, para C, para D. Ou seja, você deve saber o porquê você está conduzindo os seus valores, as suas ações, os seus pensamentos para esses caminhos, não é? Por quê? Você teve autonomia, né? Você conseguiu construir o seu caminho teórico, moral, ético, né? Para esse viés, para esse objetivo, para esse fim, não é? Então, eu sempre também digo isso, vocês, alunos universitários, vocês representam uma condição de exceção na sociedade, né? Então, vocês jamais podem ter uma postura passiva em relação a essas questões, né? Vocês têm que construir o seu pensamento, né? Repito, independentemente para onde esse pensamento vai chegar, tá bom? Então, essa manipulação realmente é um tipo de poder que se prolifera, né? Nos mais variados setores aí. Então, exatamente, nós temos que buscar, vamos dizer assim, retroceder, frear, né? essa condição. E isso se faz basicamente através da educação, né? A educação é essencial para que os indivíduos se constituam, se construam enquanto sujeitos sociais, né? que ergam os seus valores, que estabeleçam os questionamentos sociais, econômicos, políticos, enfim, tá bem? E uma segunda característica do poder, pessoal, ele é pluridimensional, ou seja, nós vamos ter vários campos de atuação desse poder, né? Estamos falando aí já há um tempo. Nós temos, por exemplo, o poder político, né? Que é um poder muito forte, né? Muito relevante. Poder econômico, que cada vez mais temos uma concentração de renda de grupos que detêm esse poder econômico, né? E uma quantidade cada vez maior de indivíduos, de grupos que não têm acesso a condições básicas, ou seja, o abismo
econômico, né, na sociedade ele se faz cada vez mais elevado. Poder militar, não é? Nós temos poder religioso, poder carismático. Então, líderes carismáticos, existiram líderes carismáticos que buscam exatamente a questão do convencimento, que eu falei há pouco, né? Então, os tipos de poder eles vão se misturando, né? E aí vamos trazer, pessoal, para caminhar para o final da aula de hoje, trazer novamente o Weber, né? E o Weber, na aula de burocracia, ele vai aparecer de forma mais efetiva ainda. Para o Weber, existiram na sociedade, ao longo da história, 3 formas específicas de poder. Poder tradicional, que é aquele poder baseado nos costumes. Esse poder tradicional encontramos nos grupos menores, né? nas tribos, nas aldeias. Então, existe aquele poder que é, vamos dizer assim, passado, né? De geração para geração. É o poder tradicional. Então, existe a tradição daquele indivíduo, daquela família, enfim, que vai exercer o poder. Poder carismático, né? Poder carismático, para o Weber, tem uma relação mais direta com movimentos religiosos, né? Mas nós temos, né, como eu falei anteriormente, temos líderes carismáticos não apenas voltados a movimentos religiosos, não é? Também a movimentos religiosos, mas não só. Podemos citar como exemplo a Gandhi, né? O Martin Luther King foi um líder carismático, né? O próprio Papa Francisco é um líder carismático, né? Então nós tivemos líderes, né, carismáticos aí, então, mas o Weber coloca que o poder carismático se relaciona de forma mais direta aos movimentos religiosos. E finalmente tem o poder legal. O poder legal é aquele fundamentado na validade das regras. Então, a construção de um sistema formal de regras, e esse poder legal ele é sustentado por essas regras, né? Então, na sociedade moderna, pessoal, só para a gente fazer a relação com o módulo 5, existe então o poder legal. O poder legal é exatamente aquele poder que adquire sua legitimidade através da legalidade. O que nós vimos, né? Existe a concessão do poder por parte da sociedade, né? E enquanto esse poder estiver agindo de forma legal, a sociedade o considera como legítimo. Quando isso passa a não existir mais, ele vai então perdendo, né, essa legitimidade. Então o poder legítimo é aquele poder que detém os meios de coerção, né? Então, tem para si nesses meios de coerção e exerce o poder a partir de regras determinadas pela Constituição, né? Que acabamos de falar, mais uma vez. Quando passa a não respeitar isso, a legitimidade ela vai se perdendo. Então nós temos um Estado, vamos considerar assim, respeitado pela força e respeitado também pelo consenso. Bem? Pessoal, então hoje vamos ficando por aqui. Terminamos então essa parte do poder, né? Vimos na primeira parte da aula as finalidades aí do controle social e na próxima aula vamos iniciar a parte, vamos dizer assim, maior, né, em termos de quantidade desse módulo 6, que é exatamente a burocracia, né? Vamos ver as 3 formas de burocracia: a burocracia enquanto poder, enquanto controle e enquanto alienação. Está bem? Espero que vocês tenham gostado, que a fala, o tema, enfim, o conteúdo tenha ficado claro e, repito, quaisquer dúvidas, só entrar em contato pelos meios institucionais. Tá bem? Um abraço e até a próxima aula.